Oiê! Mais um ano letivo está chegando ao fim e está na hora de fazermos uma avaliação, não só do desenvolvimento dos alunos, mas também do nosso trabalho. Mas antes precisamos relembrar quais são os objetivos esperados na educação infantil. E é sobre eles que eu quero conversar com você nesse vídeo. Você já parou para pensar que o comportamento inadequado de alguns adultos, na verdade, é falta de educação infantil? Às vezes a gente fala assim, ai, fulano tem uma personalidade difícil de se conviver. Nossa, aquele ali tem uma natureza terrível, né? E a gente atribui certos comportamentos à personalidade da pessoa. Às vezes a genética, a gente fala, puxou a mãe, puxou o pai. Mas o que de fato acontece é que aquela pessoa não desenvolveu determinadas habilidades durante a infância. É que até os 6 anos de idade a criança está construindo a personalidade, baseado nas vivências que tem com outras pessoas, nas experiências, nas observações e no que ela aprende. E esses fatores determinam como ela se relaciona consigo mesmo e com os outros. Então aquele conhecido seu que tem, por exemplo, sei lá, a mania de se meter na sua vida, entrar sem bater a porta ou ficar xeretando tudo. Sem dúvida, ele nunca ouviu a história da Caixinhos Dourados. Ou se ouviu, não aprendeu nada com ela. Será que a professora dele, ou até mesmo os pais, em algum momento contou essa história e explorou o assunto de que não pode mexer nas coisas dos outros, não pode entrar sem bater, não pode quebrar as coisas, ou seja, o respeito com o espaço do outro? A educação infantil tem um importante papel na formação pessoal e social da criança e o compromisso com o seu desenvolvimento integral. E esses objetivos são alcançados por meio de brincadeiras, histórias, fábulas, músicas, afetividade, enfim, uma série de atividades que atraiam as crianças para que ela realmente aprenda. Então, às vezes as pessoas que assistem os vídeos aqui do canal, ou de outros, né? Ou veem a gente brincando, ensinando as coisas através da brincadeira, acaba não tendo aquela noção do quanto a educação infantil é coisa séria. Às vezes até os próprios profissionais da educação, que atendem outros segmentos como o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ou exercem outras funções dentro da escola, como diretor, coordenador, funcionários, que observam de fora o nosso trabalho, não conseguem identificar de fato a importância da educação infantil. É no momento da recreação livre, por exemplo, que o professor observa como a criança está se relacionando com os colegas, como resolve seus conflitos, na disputa por brinquedos, né? Como se expressam. E assim é possível fazer as intervenções necessárias para que elas desenvolvam as habilidades para a vida em sociedade. Às vezes a gente ouve alguém dizer, ah, isso daí é coisa de criança, como quem quer dizer assim, quando ela crescer ela vai parar de fazer isso. Ela vai parar de fazer isso se for ensinada a não agir assim. Mas se não tiver nenhuma intervenção, não vai parar. E vai se tornar um adulto infantilizado. Vai ter idade, vai ter corpo de adulto, mas o comportamento infantil. É isso que podemos observar, por exemplo, em adultos egoístas, adultos intrometidos, que se vitimiza ou que sempre está com a razão, né? Que inferioriza o outro para se sentir acima de tudo e de todos, que aliás, na verdade, é um dos sintomas da autoestima muito baixa. Enfim, já na vida adulta, a maturidade normalmente vem pelas experiências ruins. Depois de sofrer determinadas situações é que as pessoas param e pensam, nossa, por que é que eu estou passando por isso, né? Só que até ela descobrir o porquê, muitas vezes já perdeu emprego, já perdeu companheiro ou companheira, já perdeu amigo, já perdeu vínculo com pessoas da família. Tem situações que só os especialistas da área de comportamento humano podem ajudar esses adultos a diminuírem as lacunas deixadas durante as fases do desenvolvimento infantil,
porque determinadas habilidades não foram desenvolvidas lá atrás na idade certa. E tudo isso porque viver em sociedade é uma habilidade a ser desenvolvida. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Prova disso é que a criança, conforme vai crescendo, precisa aprender a andar, a falar, a brincar, cantar, e alguém precisa ensinar isso a ela, diferente dos animais que agem por instinto. Então é interessante essa questão da importância de aprender a viver em sociedade. Existem muitas histórias, fábulas que permitem desenvolver um amplo trabalho sobre valores, moral, respeito. Então é preciso termos em mente de que antes mesmo de ensinar a ler e escrever, ensinar números, a calcular, é importante humanizar as crianças, porque não adianta a pessoa ser alfabetizada sem antes ser humanizada. Não adianta nem mesmo ter algum diploma ou título, se não tiver o seu caráter construído adequadamente para ter uma vida em sociedade com princípios, valores e ética. Então, alguns conceitos básicos que a educação infantil deve promover para a construção da personalidade da criança são o respeito às diferenças para a vida em sociedade, liberdade de expressão para defender as ideias de forma humana, oportunidade para fazer as escolhas, criatividade para o dia a dia, confiança para vencer os desafios, proteção para vencer os medos e afetividade para desenvolver a autoestima. E diante de toda essa análise, já deu para perceber o quanto a educação infantil é determinante para a vida adulta, né? E agora sim, cabe aqui uma avaliação de como foi o nosso trabalho ao longo desse ano letivo. Então, um super beijo para você e até o próximo vídeo.